E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês, mais uma vez, cortes de grandes investidores. Eu estou percebendo que vocês estão gostando destes vídeos, estão se interessando bastante. E dessa vez o investidor escolhido entre os maiores investidores do Brasil é Luiz Barsi Filho. Junto com Luiz Alves e Lírio Parisotto, são as atrações principais aqui do canal, que vocês gostam mais de ouvir, porque são investidores que de fato chegaram lá para poder ensinar. É muito fácil você escutar pessoas que não chegaram em lugar nenhum, mas querem ensinar como investir, como fazer os melhores investimentos, sendo que não são grandes investidoras e também não têm conhecimento de grande investidor. Então faz muito mais sentido escutar quem chegou lá e quem já passou por vários altos e baixos. Existem profissionais muito bons, mais desconhecidos, que poucas pessoas conhecem, mas são pouquíssimos. A grande maioria dos profissionais que tem por aí, que falam sobre o assunto, na verdade não tem experiência suficiente para falar. Aqui no nosso canal a gente gosta de apanhar os dados, não que eu seja um conhecedor da área, não sou, mas apanhar as informações dos grandes investidores e dar mastigadinha para vocês avaliarem e tomarem suas próprias decisões. E neste vídeo eu vou falar sobre Luiz Barsi Filho, onde ele fala os principais indicadores que ele utiliza para escolher as ações na sua carteira de investimento. Como ele analisa se uma empresa é boa ou não é? Eu já fiz vídeos relacionados falando de Lírio Parisotto e Luiz Alves Paz de Barros, falando mais ou menos os seus filtros de investimento. Também falei dos filtros de investimento de fundos como a Guepardo Investimentos também e outros fundos de investimento. Mas Luiz Barsi eu não lembro de ter falado, já que os indicadores possivelmente grande parte de vocês já saibam, mas existem outras estratégias que ele utiliza na hora de escolher as ações, diferente do que vocês estão acostumados. Número 1, que todos já sabem, dividendos. Ele olha o dividend yield da empresa naquele momento, porque é um bom sinal da saúde da empresa financeira. Se a empresa está pagando dividendos e um dividendo bom, é sinal que o dividend yield estará razoavelmente alto. E será melhor ainda se a empresa estiver barata, que daí o dividend yield estará mais alto ainda, ou seja, uma empresa boa e barata. Uma empresa que tem um bom histórico de pagamento de dividendos, que está dando lucro, dificilmente vai quebrar. E se o dividend yield estiver alto, é sinal que proporcionalmente ao valor que ela está custando na Bolsa de Valores, ela é relativamente uma empresa barata, ou seja, uma boa oportunidade de investimento. Esse não é o único fator, porque esse dividendo pode ser passageiro, mas é um fator interessantíssimo para ser analisado. Também não é um fator que a gente analisa em empresas de crescimento, porque as empresas de crescimento estão reinvestindo nelas mesmas para crescer cada vez mais e depois fazer uma boa distribuição. Geralmente esse é o caminho das pedras para esse tipo de empresa, né? O outro fator que ele analisa muito para saber a saúde da empresa é o comprometimento dos controladores. Então ele não gosta de investir em empresas corporation. Ele prefere investir em empresas onde os controladores têm uma participação significativa e têm o seu dinheiro em jogo, com um percentual relativamente alto e interessante de participação acionária na empresa. Um exemplo disso é o próprio dono da Cosan, Rubens Ometo, que tem um posicionamento grande na empresa, por exemplo. Ele prefere ir atrás desses tipos de empresa. A Klabin, por exemplo, que a família Klabin recebe dividendos estando posicionada na Klabin. Então, esse é uma pegada que eu vejo que nem todo mundo avalia. Saber e entender a base acionária da empresa e se existem controladores participando dessa empresa e ditando os rumos da empresa. Porque se o acionista controlador tem uma posição relevante, ele vai fazer de tudo para a empresa ir para frente.
Diferente de uma corporation que muitas vezes os presidentes, os gestores não têm dinheiro na empresa e não estão tão preocupados com a empresa, mas sim com o salário que vão receber no fim do mês. Portanto, é muito interessante você avaliar esse tipo de posicionamento antes de entrar numa empresa. Outro fator que ele analisa muito é a longevidade da empresa, ou seja, se é um setor perene, um setor que vai aguentar os altos e baixos da economia com firmeza, como o setor de seguros e energia elétrica, que são os dois setores extremamente defendidos por Luiz Barsi, setores que a gente pode ter confiabilidade nos investimentos para o longo prazo, porque são setores que você vai ter segurança para só comprar, por exemplo, e ter uma estratégia de longo prazo, já que são setores que vão se manter firmes ao longo do tempo. Enfim, pessoal, tem diversos filtros além desses 3 que eu citei para vocês, mas eu vou deixar com que ele explique para vocês, trazendo um vídeo de mais ou menos de 2017, onde ele gravou com o Thiago Reis, da Suno Research, falando sobre os indicadores que ele utiliza para escolher o melhor ativo, a melhor ação. Fiquem com o corte. Uriel Barbosa, do seu ponto de vista, quais são os 5 principais critérios e indicadores fundamentalistas que devemos analisar na escolha de uma empresa para comprar uma carteira de dividendos de longo prazo? Bom, eu considero o risco uma coisa importante. Como é que você mede o risco? O risco das ações você mede através de você avaliar o patrimônio líquido de uma ação. Se você compra uma ação que o patrimônio líquido, que o valor patrimonial da ação é R$1 e você vai pagar R$20, você está assumindo um risco 19 vezes maior do que aquele patrimônio representa. Se você comprar uma ação por 50 centavos e o valor patrimonial dela é 1, então você não está assumindo nenhum risco. Você está observando o critério da oportunidade. Então, a relação preço-patrimônio é um fator que não é determinante, é um dos fatores, né? O yield, que é a remuneração, é outro fator que eu considero bastante interessante. O setor de atividade que a empresa está e o posicionamento dela no setor, não é isso? Por exemplo, a gente tem inúmeras empresas no setor de celulose, por exemplo, né? Então você tem que avaliar dentro desse setor quais são as empresas que têm uma estabilidade maior em função da sua postura, em função da sua estratégia de mercado. Você pega, por exemplo, a Fibria, ela é só celulose. A Suzano está transformando paulatinamente de ser uma empresa verticalizada, né, de celulose e papel, aos poucos ela está deixando o papel. A Klabin não, a Klabin está investindo no papel. Só que não é no papel de escrever, é no papel de embalagem. E o papel de embalagem, o que ela faz? Ela converte aquele papel em papelão. Do papelão ela faz a caixa de papelão, que é uma embalagem que dificilmente será substituída, não é isso? Outro fator é o histórico de resultados da empresa. Outro fator, o histórico de distribuições. Outro fator, o comprometimento dos controladores em relação à empresa. Se você tiver um controlador que tem só 3, 4, 5% da empresa, ele não terá o mesmo empenho provável, né, de aquele controlador que tenha 60%, 70% da empresa. Então ele vai ter o quê? Ele vai ter um compromisso maior com aquela estrutura e com remunerar a si mesmo, né? Remunerar aquelas ações. Então esses elementos são todos. Um fator muito importante, que eu reputo de importância fundamental, é a gestão, a qualidade do gestor. Então, quando você vai comprar a ação de uma empresa, que você vai participar de um projeto, é sempre interessante você avaliar quem são os gestores, ou quem é o principal gestor. Se ele é um gestor, por exemplo, se ele é um cidadão que conseguiu ganhar para ele mesmo, porque o cidadão que não consegue ganhar para ele, não consegue ganhar para terceiros, né? Então,
A qualidade do gestor é uma coisa importante. A qualidade além do seu compromisso com a estrutura que ele representa.